Glórias a Deus, aleluias. Podem assentar os irmãos. Vou voltar a me acostumar, né? A falar para sentar. Esse negócio de live aqui não tinha ninguém, eu não precisava falar para sentar. Muito bom ver vocês aqui. Glória a Deus. Cada dia a gente tem visto os irmãos retornando. Isso é muito bom, isso é muito gostoso. Nada como a igreja estar presente. Nada como estarmos aqui unidos, né? E eu pelo menos sinto muita falta disso. Isso é bom demais. Queria agradecer aos irmãos que continuam aí ajudando a igreja com as cestas. Continuem, não esqueçam de trazer os seus mantimentos. Você pode deixar na minha casa, pode deixar na casa da Tereza, pode deixar na casa do Gil, não tem problema. Se você não pode trazer aqui, se você não pode trazer nas casas, fala com a gente vai buscar. Mas o que a gente quer é abençoar famílias, a gente quer alimentar famílias. Então, que você não esqueça desse nosso propósito de alimentarmos famílias, de ajudarmos aqueles que estão necessitados. Então continue aí abençoando, em nome de Jesus. Continue também sendo fiéis nas ofertas. Eu louvo a Deus por esta igreja, porque eu vejo a fidelidade dos irmãos. A igreja está com tudo em dia, estamos pagando todos os nossos compromissos, quitando todos os nossos compromissos, não temos nada em atraso, graças à sua fidelidade, graças ao que você tem feito e entendido. E algo que eu tem me incomodado muito no meu coração, e eu quero que você entenda como eu vou colocar aqui a questão de dízimo. Nós temos o costume, inclusive até o Gil falou aqui, é o que é costume nosso, falarmos que o dízimo é uma obrigação. Eu acho que essa palavra obrigação é muito forte. O dízimo é uma responsabilidade de um cristão. O dízimo ele tem que ser uma responsabilidade daquele que entende que ele faz parte de uma família, que ele faz parte de um corpo e que ele está aqui para ajudar a sustentar esse corpo. Então, o que você tem que entender é o teu coração nesse sentido, de ter um coração generoso, de falar: Senhor, eu estou aqui dizimando como forma de gratidão pelo que o Senhor fez para comigo quanto ao meu trabalho. Se eu estou trabalhando hoje, é porque o Senhor tem me dado condições para isso, e eu com um coração generoso, eu quero retribuir como forma de gratidão. Mas que isso não seja uma obrigação, que você não olhe e fale: caramba, eu tenho que tirar o dízimo, que droga, ai, vai faltar. Que você não tenha essa mentalidade, mas que você fale: Senhor, obrigado, eu recebi meu salário e com alegria eu vou agora dizimar, abençoando a igreja, abençoando o teu reino. E você tem que ter esse coração, queridos, não como obrigação, não como: caramba, se eu não dizimar, o pastor vai vir atrás de mim, vai me cobrar. Não, a gente tem que parar com essa mentalidade. O dízimo é uma responsabilidade sim de cada um de nós que está trabalhando, mas que você não tenha um coração em sentir uma obrigação, aquela coisa, sabe, que droga, eu tenho que fazer isso. É igual mais ou menos quando você tem que acordar na segunda-feira de manhã para trabalhar, e você acorda: eu não acredito que eu tenho que trabalhar. É uma obrigação. Se você não for trabalhar, você não recebe o seu salário, né? Mas o dízimo tem que ser alegria, tem que ter uma alegria, um coração generoso. É falar: Pai, está aqui, obrigado, eu estou aqui devolvendo, porque o Senhor é fiel para comigo. Precisamos entender isso, irmãos. Precisamos entender essa mentalidade de fazer com alegria, de fazer porque eu sou um membro de uma família e eu quero compartilhar e ajudar ao crescimento dessa família. Existem pessoas que muitas vezes passam situações difíceis mesmo, e elas se sentem mal porque não conseguem dizimar, elas se sentem constrangidas e às vezes até se afastam um pouco porque ela está passando um momento tão difícil na vida dela. Mas ela fala: caramba, eu tenho a obrigação de dizimar. E aí chega esse mês, aconteceu N situações, aconteceu enfermidade, e você não conseguiu fazer isso. E a pessoa às vezes se sente tão mal que ela até se afasta. Isso é um perigo.
Entenda o que eu estou falando. É uma responsabilidade. Ah, então agora eu não preciso dizimar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que existem situações delicadas muitas vezes e a gente não sabe o que você está passando. E aí você com vergonha, porque às vezes a pessoa fica envergonhada. Ela se sente mal, ela está aqui no corpo se sentindo mal porque aconteceu algo e ela não conseguiu dizimar. Você tem que entender que isso é algo que tem que ser espontâneo. Você tem que ter alegria, você tem que ter amor, você tem que ter um coração realmente generoso. Coloque na tua cabeça essa palavra, generosidade. Generosidade. E claro, fidelidade. Talvez o seu conceito mude um pouco, porque esse negócio de obrigação é muito pesado. Esse negócio de obrigação é muito pesado, e isso fere às vezes muitas pessoas. Mas tenha um coração generoso. Entenda que você está numa família, que você faz parte, você precisa ajudar. Mas muitas vezes talvez você precisa ser ajudado em algum momento. E você tem que ter a liberdade de chegar para a gente e falar: pastor, olha, ou para a liderança, olha, eu estou vivendo uma situação assim, assim, assado, eu não sei como eu faço, eu não estou conseguindo nem tirar o dízimo, o que eu faço? Me ajuda. Porque às vezes a gente tem medo de falar disso. A gente tem medo de falar sobre essas questões. Vocês têm que ter uma liberdade, queridos. Porque existem às vezes pessoas que realmente estão passando uma situação tão difícil e a igreja deveria estar ajudando. Mas o constrangimento dessa pessoa, de tanto ouvir falar que é obrigação, que você tem que fazer, se vira e não sei o quê, às vezes a gente fica numa neura que adoece as pessoas e não faz bem. Enquanto você estiver dizimando com o coração mal, entendendo que é uma obrigação apenas, talvez esse dízimo não está valendo. Talvez a sua oferta não esteja valendo. Mas no momento que você entrega com alegria, não vejo a hora de receber o meu salário, não vejo a hora de tirar a parte do Senhor, não vejo a hora, aí sim, esse é o coração que Deus quer. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Não estou dizendo que agora ninguém precisa dizimar. Não, a igreja precisa se sustentar. A igreja precisa pagar as suas contas. E isso depende de vocês, da fidelidade. Mas não olhem como uma obrigação, mas como uma responsabilidade de membro que você é. Como uma responsabilidade de fazer esse corpo crescer. E tenha isso com um coração generoso. E sabe o que vai acontecer? Muitas vezes vai chegar meses que você vai olhar e vai falar assim: eu acho que eu vou dar um pouco mais. Eu sinto no meu coração, eu não vou ficar naquilo só, eu vou dar um pouco mais. Ou vai chegar um momento que a sua situação ficou difícil, você falar: caramba, eu não vou conseguir dar aquilo que eu estou acostumado, mas eu vou dar com amor, eu vou dar com alegria, e Deus vai aceitar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Só tomem cuidado, porque muitas vezes a gente relaxa e a gente não prioriza. Deus quer ver o seu coração. Como o Gil falou aqui da viúva, ela só tinha uma moeda, e aquela moeda valeu muito mais do que todas as ofertas que entraram ali, muito maiores, muito mais grandes do que daquela viúva. E Deus falou: ela deu mais do que todos. Por quê? Porque ela tinha um coração generoso. Ela deu com amor, ela deu com gratidão. Amém? Abra a tua palavra em Neemias. Vamos continuar aqui falando um pouco sobre a história de Neemias. Semana passada eu falei com vocês para que vocês tentassem imaginar que vocês fossem uma cidade. Sendo uma cidade, vocês
são observados. Vocês são em todo o tempo observados pelo inimigo, porque como naquele tempo antigo as cidades eram sempre observadas. E você sendo essa cidade, você sabendo que você é sempre observado, você sabendo que o inimigo está olhando, sempre tentando aproveitar uma brecha para te atacar, você então entendendo que você é essa cidade, você tem que se proteger. Você sabendo que você é essa cidade, você tem que construir muralhas ao seu redor. E nós falamos aqui um pouco sobre a vida de Neemias. Neemias, qual que era a função de Neemias? Quem lembra? Quem lembra a função de Neemias? Copeiro do rei. Neemias era aquele cara que ia lá beber o vinho dele para ver se não tinha veneno, né? Ele ia lá, era o cara que arriscava a sua vida para isso. E Neemias criou-se uma amizade muito grande com o rei, ao ponto do rei perceber quando Neemias não estava bem. E aqui o contexto é esse: quando Neemias soube que o seu povo estava destruído, que as muralhas de Jerusalém estavam destruídas, Neemias então se entristeceu. O rei percebeu essa tristeza. O rei perguntou para ele: o que está acontecendo? E ele falou: meu rei, o meu povo está destruído, a minha cidade está totalmente destruída, acabada, e eu estou triste. E o rei então falou: então vá para lá, eu te libero para você. E quanto tempo você precisa? E o rei liberou. E então Neemias foi um homem usado por Deus para começar a reconstrução daquele muro de Jerusalém. O primeiro ponto era a reconstrução do muro, porque a proteção de uma cidade eram as muralhas. E como a gente falou aqui, as muralhas daquela época não era apenas um muro como o nosso, de tijolo lá, fininho, não, era coisas enormes, largas. Muitas muralhas, as casas eram construídas em cima das muralhas. Eram coisas, né, que você não, pensando assim, às vezes você não consegue imaginar. Muralhas, o nome já diz, muralhas, era algo para se proteger. E nós falamos aqui que a construção dessas muralhas não foi algo simples, porque o inimigo, ele sempre olha e tentava fazer algo para com que eles parassem essa construção, em todo o tempo. E ali foi levantado 2 homens, a princípio chamado Tobias e Sambalate. Esses 2 homens estavam fazendo de tudo para que aquele povo parasse a construção. E nós falamos aqui em alguns detalhes muito importantes de que Neemias foi usado para fazer aquele povo não parar. Fizemos um paralelo aqui da história de Neemias com as nossas vidas e com a igreja. Muitas vezes nós, como uma cidade, nós estamos nos sentindo destruídos. Muitas vezes, como uma cidade, nós estamos nos sentindo arrasados, desanimados. Nós olhamos a nossa vida, nós olhamos as muralhas que estão ao nosso redor e elas estão destruídas. Nós olhamos muitas vezes, a muralha ainda existe, mas está tendo algumas brechas. E naquela época o que eles faziam muito, quando eles olhavam toda a muralha, eles iam ao redor das muralhas achar uma brecha para que eles entrassem. Eles tentavam achar uma brecha para conseguir destruir, para conseguir fazer algo ali. O objetivo do inimigo era sempre olhar brechas nos muros. E muitas vezes as nossas vidas estão cheias de brechas. E aí você, como uma pessoa cristã, precisa entender que você faz parte de uma igreja. E essa igreja, quando você olha, também está cheia de brechas nos seus muros. Porque você tem brechas, você faz parte de um corpo, e esse corpo também está com brechas. Porque você, em primeiro lugar, precisa tampar as suas brechas. Então o primeiro ponto que nós falamos é: avalie tudo na sua vida, aonde existem brechas, ou melhor, será que não está destruída as suas muralhas? Primeiro ponto: como estão minhas muralhas? Avalie a sua vida, avalie a vida da tua igreja, o que você tem sentido como igreja. Neemias, em primeiro lugar, ele foi lá, viu a cidade, avaliou tudo. Depois Neemias foi lá e motivou o povo. Neemias não aceitou aquele contexto, Neemias não aceitou ver aquela destruição, e ele começou a fazer a mudança. Ele não aceitou.
Da mesma forma, eu e você, nós não podemos aceitar a destruição. Mas você será tentado a parar. Você será tentado a desanimar. Porque vai ter Tobias e Sambalat na nossa vida. Vai existir, né, Tobias e Sambalat tentando nos desanimar. Mas Neemias, ele tinha uma intimidade muito grande com o Senhor. E ali Neemias, nós vemos na história que Neemias falava que Deus estava à frente. E Neemias motivava o povo dizendo: irmãos, vamos continuar, porque Deus está conosco. Um ponto que você tem que entender: Deus está realmente com você? Deus realmente está vivendo com você? Está reinando com você? Está trabalhando com você? Você precisa ter essa convicção, porque se você não tem essa convicção, como que você vai conseguir reconstruir ou tapar as brechas das muralhas? E outra coisa muito importante que nós vimos ali naquela história de Neemias, naquele povo, era a união. O inimigo, quando ele percebeu que as muralhas estavam sendo levantadas, eles não estavam conseguindo o resultado que eles queriam, que era desanimar o povo, e as muralhas foram construídas até a metade, e as brechas sendo fechadas, o que o inimigo fez? O inimigo se juntou a outros povos, para estarem unidos, falando a mesma língua, para tentarem destruir Jerusalém. A palavra nos diz que o povo se uniu, o inimigo se uniu. E aqui eu coloquei para vocês, nós temos nos unido, nós temos sido pessoas unidas para lutar por um mesmo propósito. Você, como uma cidade, precisa de ajuda do outro. Você, como uma pessoa que muitas vezes está com as suas muralhas em ruínas ou em brechas, você precisa reconhecer: eu preciso de ajuda. E você, como igreja, você tem que olhar para a igreja e olhar: eu preciso me unir para não deixar que as muralhas sejam destruídas da minha igreja. Então nós precisamos entender essa importância, um ajudando o outro, um cuidando do outro, um intercedendo pelo outro, pedindo socorro, falando: eu preciso de ajuda, sozinho eu não consigo. Mas o que acontece hoje? Poucos dão essa liberdade. Poucos vêm falar: pastor Ricardo, ou Paula, ou Gil, ou Bia, ou irmã Maria, posso ter um tempo com você? Olha, Fabiana, posso abrir meu coração para você? E a gente não tem muitas vezes isso. O inimigo, ele se uniu, falando a mesma língua, estavam juntos, creio eu que eles se ajudavam neste momento. Não existia uma guerra entre eles, mas existia uma união, porque eles tinham um único propósito, que era acabar com o povo de Jerusalém. E da mesma forma, eu como igreja, eu como uma cidade, que como homem eu preciso de ajuda, e eu como igreja também, eu preciso entender que eu preciso me unir. Eu preciso estar unido, eu preciso me abrir, eu preciso falar: queridos, eu preciso de ajuda, orem por mim. Ou da mesma forma, vocês falando a mesma coisa um para os outros. E aí nós paramos nesse contexto. E uma coisa muito importante que Neemias demonstrou ali, no capítulo 4, versículo 14. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles, lembre-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês.
Neemias aqui mais uma vez está animando ao povo: não tenham medo deles. O inimigo estava se unindo, o inimigo estava tentando atacá-los, mas Neemias fala assim: não tenham medo deles, lembre-se do Senhor. Sabe que às vezes eu penso que às vezes a gente esquece do Senhor. Às vezes eu acho que a gente esquece do Deus que nós servimos. A gente esquece de quão grande e temível é o meu Deus. Sabe por quê? Porque eu quero fazer as coisas do meu jeito. Porque eu quero tentar do meu jeito. Se não der certo do meu jeito, aí sim eu vou atrás de Deus. E Neemias fala assim: gente, não tenham medo, vocês têm um Deus, esse Deus é grande, esse Deus é temível, ninguém pode com Ele, lembre-se deste Deus. E lutem pelos seus irmãos, lutem pela sua família, lutem. E Neemias estava ali falando: lutem pelos seus. E eu quero trazer para o nosso contexto hoje, como igreja, como família, um lutando pelo outro. E como pessoas em particular, vocês lutando pelas suas famílias, não desistindo das suas famílias, clamando pelas suas famílias, intercedendo pelas suas famílias, aqueles que não querem nada com Deus, aqueles que estão brincando, aqueles que estão aí fora, que muitas vezes poderiam estar aqui hoje. Neemias está dizendo: olha, eu sei que é a guerra, eu sei que o inimigo está aí, eu sei que eles estão se unindo para atacar vocês, mas não tenham medo e lutem um pelos outros, lutem um pelos outros, lutem pelas suas famílias, pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelos seus tios, pelos seus avós, lutem. Quantos de nós estamos lutando um pelos outros? Ou é cada um por si? Como a gente está cansado de dizer aqui, o ser humano ele tem a tendência de ser egoísta. O ser humano ele tem a tendência de querer pensar em si em primeiro lugar. O primeiro plano dele é eu. Eu exaltado, e vai, eu sou o cara, eu sou, e eu. E mensagens e ministrações hoje, igreja só pregando isso: você é o cara, você pode. A gente tem falado isso direto aqui. O quê? Neemias já naquela época ensinando o povo a falar assim: lutem pelos outros. Lutem um pelos outros, intercedam, acreditem, lutem pela sua família, pelo seu povo, pelos do seu sangue. Mas às vezes nem do nosso sangue a gente tem lutado, queridos. Nem os nossos queridos de família nós temos lutado. E nós temos que lutar. E aí lutar pelos seus irmãos em Cristo é se preocupar um com os outros, é lutar um pelos outros, é orar um pelos outros, é falar: o que está acontecendo, você está bem, precisa de ajuda. Porque é muito fácil ficar criticando um aos outros. O difícil é você ajudar um ao outro. Porque para criticar tem um monte, mas aí as muralhas serão destruídas. Se nós queremos ver um povo, uma igreja com muralhas firmes, sem brechas, nós temos que orar um pelos outros, nós temos que interceder e lutar um pelos outros. E juntamente com isso, principalmente com a sua família. É lutar, é interceder, é não parar de orar, é continuar clamando, é orar pelo seu filho, pela sua filha, e daí vai. E orar um pelos outros, orar pelo seu irmão em Cristo. É viver intimidade. Quantos de nós nos preocupamos em chamar o outro para ir na casa do outro? Vamos tomar um café? Vamos estreitar a nossa relação? Deixa eu te conhecer mais, para me orar mais, saber das suas lutas. É só assim que a igreja vai ter muros sem brechas. Não tenham medo deles.
E a verdade, queridos, é que muitas vezes nós somos medrosos. Porque quando eu entendo que eu preciso lutar, quando eu entendo que eu não posso ter medo, eu entendo também que se eu não tenho medo, eu tenho que enfrentar. E enfrentar algo não é fácil. Enfrentar dá trabalho. Enfrentar quer dizer que você tem que se levantar e se preparar para atacar o seu inimigo. Como lutar? Estamos falando aqui até agora de Neemias, um povo que estava ali lutando para reconstruir as suas muralhas. Enquanto o inimigo estava em todo momento tentando desmotivá-los, tentando atacá-los, tentando fazer com que eles parassem. Como nós como igreja, você como uma cidade, como eu coloquei como exemplo aqui, você entendendo que você muitas vezes tem brechas em suas muralhas, precisam ser fechadas, como lutar? Versículo 16 e 18 do capítulo 4. Acompanhe comigo. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empurrava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocavam a trombeta estavam ao meu lado. Observa comigo o que eles faziam. Eles estavam em todo o tempo preparados, eles estavam em todo o tempo armados, eles estavam em todo o tempo protegidos. Mesmo trabalhando, eles estavam armados. Mesmo ali fazendo a obra, eles estavam preparados, protegidos. Porque não adianta nada eu estar fazendo uma obra se a minha vida não está protegida, se eu não estou protegido, se eu não estou com as armas para lutar com o inimigo. Nada adianta. Se eu estou aqui hoje pregando, mas eu não me preparo durante a semana, eu não estou armado para qualquer coisa que venha acontecer, não adianta, o inimigo vai vir e vai me acertar em cheio. Mas nós temos uma grande recomendação do apóstolo Paulo sobre isso, e que nós conhecemos, que está lá em Efésios capítulo 6, vamos ler. Efésios capítulo 6, de 10 a 18. Aqui nós aprendemos com Paulo como lutar, como se preparar para as batalhas. Efésios capítulo 6, de 10 a 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo começa falando que a gente tem que se fortalecer aonde? E o que Neemias fala aqui? Não tenham medo deles. Lembre-se do Senhor. Gerações diferentes, histórias diferentes. Mas o que Neemias estava falando aqui, Paulo repete aqui, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, não tenham medo, lembre-se de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, aqui estão as armas que nós temos que lutar quando nós entendemos que nós temos que vigiar o nosso muro, que nós temos que tampar as brechas que muitas vezes aparecem. Aqui estão as armas de um verdadeiro cristão, de um soldado, daquele que quer viver o reino, daquele que entende: olha, minha vida hoje, minha cidade hoje está meio abalada, mas eu vou reconstruir isso, eu vou tampar as brechas. E eu, como igreja também, eu vejo a minha igreja, ela não pode ter brechas, e eu vou somar com isso, eu vou lutar. E aí você tem que usar essas armas. Nós vemos aqui nesse texto de Neemias, voltando a Neemias, a sequência do que nós acabamos de ler, do versículo 18, depois do versículo 19, Neemias está falando da união, novamente. Mas aí ele está falando da união do povo, não do inimigo. Olha o versículo 19: eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe um dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Reúnam-se, unam-se e lute pelo mesmo propósito. Então, primeiro ponto é que a igreja precisa se unir, você precisa se unir um com o outro. E aí juntos nós vamos usar as armas para lutar. Se você olhar a história aqui, o contexto de Neemias, as pessoas estavam ali com escudos, estavam com arcos, estavam com couraças, empunhavam lanças. Uns estavam trabalhando, com uma mão trabalhava, com a outra mão carregava a arma. Eles estavam em todo o tempo vigilantes. Mas o que acontece muitas vezes hoje? Muitas vezes a gente baixa a guarda. Muitas vezes a gente se cansa. Olha o versículo 21 de Neemias: assim trabalhavam na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com os seus servos, para que de noite nos sirvam de guarda, e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Ou seja, eles estavam 24 horas preparados. Eles estavam 24 horas atentos. Eles não baixavam a guarda em nenhum momento. Neemias teve todo esse cuidado para com o povo. Olha, nós não podemos baixar a guarda. Eles iam dormir, nem se trocavam, eles continuavam com a mesma roupa. Eu sei lá como que era isso, mas eu sei que eles estavam ali, sempre em guarda. Não baixavam em nenhum momento. Mas hoje a nossa vida como é que é? Vem o cansaço. O inimigo não para de te atacar, não para de atacar a igreja. Ele não para, queridos. A sua vida, enquanto você tiver vida, enquanto tiver fôlego de vida, você vai ser perseguido. Como Tobias e Sambalate foi para este povo. Tobias e Sambalate não desistiram de perseguir aquele povo. Eles não desistiam. Eles queriam ver a destruição. Eles queriam ver aquele povo desistindo. E eu e você temos a mesma história, a mesma situação. Somos perseguidos em todo o tempo. A ideia é: vou parar com você, vou fazer você desistir, vou fazer você desanimar. Eu vou fazer. Efésios nos ensina que temos que estar preparados. Paulo nos ensina sobre as armaduras de Deus. E vamos ser sinceros, queridos. Quantas vezes
eu não estou com a couraça da justiça? Quantas vezes eu não falo a verdade? Quantas vezes eu não estou preocupado em pregar o Evangelho? Quantas vezes eu quero tirar o capacete porque incomoda? Igual máscara, né? Você está de máscara aí, mas você está doidinho para tirar ela. Fala a verdade. Graças a Deus que eu estou sem. O capacete cansa. As armaduras cansam. As armaduras cansam no corpo de uma pessoa muitas vezes. E o guerrear muitas vezes cansa. Mas Satanás não cansa. Satanás ele não para. Satanás ele quer ver essa igreja destruída. Satanás quer ver a sua vida destruída. Ele quer ver os seus muros totalmente destruídos. Entenda isso. Não vai ter folga, queridos. Não vai ter folga apenas para aqueles que já morreram. Os que já morreram estão... Acabou, a luta acabou aqui. Acabou. Mas enquanto eu estiver aqui, enquanto você estiver aqui e quiser construir e proteger as suas muralhas, você vai ter luta. Vai ter os Tobias e Sambalate na sua vida para embaçar. Agora, eu te pergunto, você está realmente disposto a vestir a armadura de Deus? Você realmente está disposto a usar a couraça da justiça, colocar os cintos da verdade, você colocar o capacete da salvação, as sandálias do Evangelho? Você está disposto? Você está disposto a caminhar com isso? Por mais que seja difícil, por mais que seja trabalhoso, por mais que seja cansativo, você está disposto? Porque se você não estiver disposto, você vai ser um soldado destruído. Você vai ser uma pessoa destruída. Satanás vai olhar aquela brecha na sua muralha. Satanás vai observar e falar: é aqui que eu entro. Aqui eu não estou olhando, olha, ali não tem proteção, vamos entrar aqui. Como eu falei semana passada, Satanás ama brechas. Ele não vem com tudo, com os dois pés em cima da sua muralha. Ele não chega lá na muralha e fala: vamos lá, ataca lá, e pá, e chuta as muralhas. Não, ele vai olhar as brechas, da mesma forma que o inimigo fazia naquela época. Eles iam observando toda a muralha, achem brechas. E é lá que ele vai. E através dessa brecha ele pode destruir. Então, queridos, precisamos estar dispostos a vestirmos toda a armadura de Deus. Não vou aqui falar das armaduras, não vou entrar em detalhes. Depois você estuda em casa cada exemplo que Paulo está dando aqui, e comece a colocar em prática, se você ainda não está colocando em prática essas ferramentas, essas armas. Seja um exemplo. Outro exemplo que Neemias nos dá. Neemias, ele entrou num contexto onde os governadores antes dele usurpavam do povo. Eles eram corruptos, como hoje. Não mudou em nada. A corrupção era muito grande. E o povo aqui no capítulo 5, nós vemos que o povo estava sendo totalmente explorado, estavam preocupados, foram falar com Neemias: olha, a gente não tem o que comer, a gente tem que ficar pedindo emprestado para pagar imposto, a gente não está aguentando mais essa vida, a gente não sabe o que fazer. E olha que eram o próprio povo deles que estavam usurpando, igual aqui, brasileiro fazendo mal para brasileiro. Naquela época eram os judeus usurpando os judeus. Então Neemias chama a atenção daqueles homens, dos magistrados, dos nobres daquela época. Versículo 6 você pode ver isso. Neemias chama a atenção, Neemias fala com aquele povo, para aqueles governadores. E parece que aqueles governadores percebem o que estavam fazendo e dão ouvido a Neemias. Mas Neemias, no versículo 15 e 18, Neemias ele mostra o grande exemplo que ele foi como um governador daquele povo. Olha os versículos 15 até o 18. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho.
Além de 40 moedas de prata, até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Versículo 18: o que se preparavam para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas, também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todos os tipos, nem por isso exigiu pão devido ao governador. Neemias, ele era um governador, mas Neemias, ele metia a mão na massa. Neemias, ele fazia acontecer. E Neemias em nenhum momento quis aproveitar do seu cargo para exigir algo. Pelo contrário, a palavra fala que Neemias ele ajudava, ele investia, ele próprio do seu bolso, ele ia lá e investia para ajudar o povo. Ou seja, Neemias, ele era um homem que, em primeiro lugar, como um governador, ele era um exemplo para aquele povo. Eu preciso ser exemplo, você precisa ser exemplo. Quando eu falei, orem pela sua família, você, para orar pela sua família, você tem que ser exemplo para a sua família. Você quer ganhar a sua família para Cristo? Você tem que ser exemplo. Eu preciso ser exemplo. Porque senão, como que eu vou ganhar aquele que está longe de Deus? Ele olhando a minha vida, sendo um usurpador, sendo um aproveitador, ele vai falar assim: mas para que eu vou ser crente? Olha ele lá que diz que é crente, olha o que ele faz. Temos que ser exemplos. E isso é uma artimanha de Satanás, porque muitos não estão preocupados com isso. E até nisso, tenta entender a vida de Neemias. Quando eu falei semana passada, Neemias era um copeiro, Neemias estava no bem bom, Neemias estava totalmente no conforto, porque ele tinha a confiança do rei. Neemias não tinha que ficar indo para Jerusalém para nada. Aonde Neemias vivia era cômodo, era tranquilo. Mas Neemias, ele entendeu o chamado dele. Neemias se levantou daquele lugar de comodismo, e Neemias foi para um lugar que ele sabia que o negócio era tenso. E Neemias em todo tempo foi dando exemplo, em todo tempo foi motivando as pessoas, em todo tempo foi mostrando: vamos nos preparar, vamos guerrear, vamos levantar as muralhas, vamos reconstruir. E a mesma coisa eu digo para vocês hoje: vamos levantar as muralhas, vamos reconstruir as nossas vidas, vamos tapar todas as brechas que existem, queridos, porque o que Deus quer fazer comigo, o que Deus quer fazer com vocês, é algo grandioso, é algo tremendo. Não quer dizer que vocês não vão passar por lutas, não quer dizer que vocês vão se enriquecer, não é nisso que eu estou falando, mas Deus quer usar vocês de formas tremendas para resgatar almas, para cuidar de vidas, para trazer pessoas do inferno. Mas sabe o que eu percebo? Parece que vocês não estão com essa vontade, muitas vezes. Às vezes nós não estamos com esse pique de resgatar almas do inferno. Eu estou salvo, o que importa é isso. Os outros aí que se dane. Queridos, entenda isso. Deus quer usar você, não é porque Ele precisa não, já falei isso. Não precisa de ninguém. Mas Ele, pelo amor que Ele tem por cada um de nós, Ele fala: eu quero usar. Eu quero que Ele seja um instrumento nas minhas mãos. Precisamos entender isso. Precisamos falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser usado. Eu quero que o Senhor me use para ajudar a tapar as brechas, em primeiro lugar, da minha vida e dos outros. Ou melhor, eu quero que o Senhor me use para reconstruir muralhas. Tapar as brechas, às vezes até fácil. O negócio é reconstruir do começo, né? É fazer tudo do lado do começo. Pegar uma pessoa toda destruída, pegar uma pessoa arrebentada, e você ser usado para motivar essa pessoa a reconstruir as suas muralhas. Aí é difícil. E às vezes eu não quero ter dor de cabeça com isso. Mas Deus chamou a gente para isso. Mas aí a gente olha o contexto aqui para finalizar. As muralhas estão todas fechadas, o muro construído, acabou os problemas. Não. Como eu falei, o inimigo não desiste. E se você olhar no capítulo 6,
O inimigo continua enchendo a vida de Neemias. E aqui nós vemos que Neemias é convidado a estar com Tobias para se encontrar junto com ele, para eles conversarem, né? E Neemias então fala assim: não, eu não vou. Eles querem fazer mal para mim. Então, queridos, não aceite convites do inimigo. Você é convidado a viver no manjar de Satanás. Satanás prepara manjares para você e fala: vem cá, vamos conversar. E você olha: isso aí é bom, eu vou lá. Não caia na lábia do inimigo. Neemias simplesmente falou assim: eu não vou, eu estou trabalhando, eu estou no meu foco. Então não saia do seu foco. Neemias fala aqui, capítulo 6, versículo 3, parte B: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque eu devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Ele falou: dá um recado para eles lá que eu não vou parar minha obra, eu estou trabalhando para o reino, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu não vou parar para dar atenção para o inimigo. Quantos de nós paramos para dar atenção para o inimigo? Quantos de nós, quando ele oferece algo que nos chama atenção, eu vou lá, olha, ele está me chamando, não, ele quer fazer amizade, olha, ele quer se, né? E é um engano, é uma armadilha. E caímos. Foque no seu trabalho, foque na reconstrução, foque em tapar as brechas. E aí o inimigo, ele continua, ele não desiste, e ele continua, e ele vai apelar, até ele tentar conseguir algo. E ele vai mexer, sabe aonde? Muitas vezes, no seu ego, na sua reputação. Quer mexer com o cidadão? É mexer no seu ego. É ou não é? Se eu vi alguém falar: ô Dani, fiquei sabendo lá que você pegou um dinheiro lá escondido, lá do pet shop, lá da Adriana, né? Fiquei sabendo que você pegou lá uma graninha boa lá, é verdade isso? E você não fez isso. Qual que é a tua reação? Vai ficar ninja, né? Vai virar um bicho, né? Que é isso? Que absurdo, eu nunca tirei um centavo de lá, eu sou muito honesto. E a gente se morde, porque a gente não aceita mexer na nossa reputação, no nosso ego. E o que os inimigos fizeram? Vamos mexer na reputação de Neemias. E então ele manda falar, versículo 6: então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta, e nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles. E por alguns profetas, para falarem a respeito de vocês em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora, e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Olha o que o inimigo faz. Avisa para Neemias que a conversa por aí está dizendo que Neemias quer se rebelar, Neemias quer ser o novo rei, Neemias quer ser o traidor. Vamos ver se dá certo, né? Vai mexer no ego dele, vai mexer na reputação dele. E aí, quando se mexe na reputação de alguém, qual que é muitas vezes a nossa atitude? Eu vou lá tirar satisfação com esse fulano, que parada é essa? Eu vou lá tirar satisfação porque eu não aceito falar de mim, da minha reputação. Mas o que Neemias fez? Ele simplesmente falou o seguinte no versículo 8: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Neemias estava falando. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Por mais que Neemias, de repente, estava ali: nossa, os caras estão mentindo, os caras o que estão fazendo. Talvez Neemias ficou realmente enfurecido naquele momento. Mas ele falou: eu não vou parar aqui, porque se eu parar a obra, o negócio vai ficar estreito, eu não vou permitir isso. Neemias não parou e simplesmente falou: Senhor, fortaleça as minhas mãos.
O inimigo está me tentando de todos os jeitos. O inimigo está querendo me destruir de todos os jeitos. Mas fortaleça as minhas mãos. Neemias se apegava a quem? Ao Senhor. Não deu ouvido a eles. E por fim, eles apelaram para um falso profeta. E esse falso profeta, Neemias foi até a casa desse falso profeta. E esse falso profeta fez o seguinte: Neemias, vamos se esconder. Vamos nos esconder lá nas portas do templo, vamos entrar lá, porque aqui eles não entram. Olha o que fizeram. Aquele lugar só poderia entrar os sacerdotes, as pessoas que eram escolhidas. Se Neemias caísse nessa, Neemias ia se queimar todo, porque aquele lugar era um lugar sagrado. E eles apelaram: Neemias, o povo está atrás de você, eles estão sabendo que você quer se rebelar e tal. Olha, Neemias, eu te aconselho a se esconder num lugar que ninguém entra. Nem Neemias podia entrar. Mas falaram: vamos ver, ele está desesperado, vamos tentar. Semaías foi lá e falou: vamos nos esconder aqui. Por quê? Semaías já estava combinado com o inimigo. Eles tinham subornado esse homem para chegar lá e falar: olha, vai lá, fala para ele, né? Porque se ele entrar ali, acabou. Aí olha a resposta de Neemias, versículo 11: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Eu posso morrer, mas eu não vou entrar neste lugar. Esse lugar é sagrado. Não dê ouvidos a qualquer um, queridos. Nem todos que se dizem ser profetas, que se dizem ser homens de Deus, são homens de Deus. Se alguém te aconselhar a fazer algo antibíblico, sai fora. Eu não sei quantos de vocês já viveram isso, de ouvir pessoas te aconselhando coisas que não estão na Bíblia. Você olha, a pessoa te aconselha, mas você fala: não, mas isso aqui, não, mas não é bem assim não. Pensa bem, nós estamos num contexto diferente, nós estamos vivendo uma outra vida. Pensa, oh, não. E aí você cai na lábia dessa pessoa, e depois você vai ver a destruição. Bíblia é Bíblia, a Bíblia é inegociável. Não aceite conselhos de qualquer um, queridos. Avalie a vida dessas pessoas. Porque Semaías era visado como um homem sério, mas ele foi subornado para tentar enganar Neemias e destruí-lo. Negue aos conselhos que vão fazer você sair fora dos ensinamentos de Deus. Não fuja das ameaças. Neemias falou assim: você acha que eu sou um homem que vai fugir? Até aqui eu não fugi, você acha que eu vou fugir agora? Eu vou me esconder? Eu preciso entender que eu tenho que ser firme até o final. Eu preciso entender que eu tenho que lutar até o final. As muralhas já estavam construídas, o mais difícil já se passou. Agora eu vou ceder? Quantas vezes a nossa vida está sendo reconstruída? Nós estamos sendo transformados. As muralhas e as brechas das muralhas estão sendo fechadas. Você está vendo Deus trabalhar, Deus fazendo mover, mas aí acontecem situações, acontecem coisas. Deus manda pessoas para te tirar deste foco. Tome cuidado, vigie, seja mais persistente que o inimigo. Enquanto ele está tentando te destruir, continue sendo persistente em negar as suas oferendas. Eles construíram aquele muro em 52 dias. Aquilo foi um milagre. E através daquela reconstrução, muitas pessoas reconheceram Deus como único poderoso. Muitos se entregaram porque viram: realmente este povo tem um Deus poderoso, porque construiu uma muralha dessa. Em tão pouco tempo tem que ter um milagre. Mesmo sendo perseguidos. E aí a gente vai ver, tem muita coisa para aprender aqui com Neemias, mas nós vamos encerrar. Neemias, ele mostra ali ao povo que era preciso se arrepender, era preciso se consagrar, era preciso a confissão de pecados. Neemias foi um homem que foi tremendamente cuidadoso
totalmente cuidadoso. E eu quero encerrar dizendo a você, queridos, seja como Neemias. Motive pessoas, anime pessoas, ore um pelos outros, seja unido um com os outros. Entenda que as muralhas precisam ser fechadas. Poderia muitas pessoas terem feito o que Neemias fez. Neemias estava em outro lugar, Neemias não estava nem em Jerusalém, mas Neemias se impactou, Neemias se incomodou com o seu povo. Se incomode com o seu povo, se incomode com a sua igreja. Não aceite ver as coisas acontecendo muitas vezes, e você vendo e você fala: poxa, está tudo desanimado, o povo está desanimado, eu também vou desanimar. Não, seja você aquele que fala: vamos reconstruir. Se você está vendo as muralhas caindo, eu vou reconstruir, eu vou ser usado para isso. E não falar: ai, está todo mundo, eu também vou ficar. Não, seja você um Neemias. Aí você olha a sua vida sendo destruída e você fala: eu não tenho mais jeito, já era para mim. Não se entrega não, sua muralha está destruída, é tempo de reconstruir. Mas se já está construída e tem brechas, é tempo de tapar essas brechas. Sempre o inimigo vai procurar brechas nas suas muralhas, sempre. Então lutemos, vigiemos, animemos uns aos outros, orem pelas suas famílias, não desista, orem pelos seus irmãos, ajudem uns aos outros. Para isso você precisa estar preparado com as armas, com a armadura de Deus. É só tendo a vestimenta correta que você vai vencer. Sozinho, sem chance. Você pode até tentar lutar sozinho, mas você não vai longe. Quero te dar esse recado, que eu acho que você já sabe. Você não irá longe tentando lutar sozinho. Perceba que Neemias em todo o tempo ia a Deus, pedia socorro a Deus, pedia misericórdia a Deus. E Neemias também, ele ia para o povo e pedia ajuda do povo. Vamos reconstruir. Ele não falava assim: eu vou fazer, não. Ele falava: vamos reconstruir. Feche seus olhos. Pai querido, nos ajude a viver um povo que esteja sempre vigilante. Nos ajude a viver como um povo que sempre olhe para as muralhas, e se há lugares com brechas, possamos nos unir para tapar. Se existe alguma destruição em alguma parte das muralhas, se as muralhas precisam ser reconstruídas, que possamos entender que juntos nós conseguimos vencer, que unidos nós conseguimos vencer. Seja a nossa vida particular, seja a nossa vida como igreja, nós unidos conseguimos. Pai, que o Senhor derrame da Tua graça sobre cada um aqui. O Senhor sabe o coração de cada um, o Senhor sabe aonde tem brechas, o Senhor sabe aonde as muralhas estão sendo destruídas. E eu te peço que cada um aqui observe isso, como Neemias fez. Neemias foi lá na cidade, observou o que estava acontecendo, e daí em diante ele começou a agir. Que em primeiro lugar o Senhor mostre ao Teu povo, as nossas vidas, a minha vida, aonde as brechas estão acontecendo. E se existem lugares destruídos, que o Senhor venha a reconstruir junto conosco. Em nome de Jesus, Pai, incomoda os nossos corações, derrama da Tua graça sobre as nossas vidas, que possamos ser um povo que busque mais ao Senhor, um povo que tenha tempo com a Tua palavra, que tenha tempo, Deus, contigo, porque este é o maior segredo, é buscar o Senhor, é falar contigo todos os dias, é ter tempo com a Tua palavra, porque se nós não fizermos isso, a tendência é sermos destruídos. Que possamos nos revestir da armadura do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Que este povo seja
um povo guerreiro, valente. Declaro que muitos aqui irão testemunhar das grandezas de que o Senhor está fazendo sobre as suas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Queria chamar os irmãos que estarão servindo a ceia. Você que estará ceando, fique em pé. A ceia. Você sabe que existem lugares que ceiam todas as semanas. O costume, não sei se é o judaico, né? Não me recordo. Judaico não, porque creio eu que não seja, porque nem todos acreditam na vinda de Cristo ainda. Mas existe um costume onde eles ceiam todas as semanas. Alguns lugares eles ceiam todos os dias. Por quê? Porque eles fazem questão de celebrar aquilo que o Senhor Jesus fez por mim e por você. Eles fazem questão de lembrar do que Jesus fez pelas nossas vidas. O nosso costume é uma vez por mês. Isso não quer dizer que está errado, não quer dizer não. Isso é um costume. Mas a gente tem que aproveitar este momento de ceia. É uma vez no mês que nós fazemos. Então é uma oportunidade que você tem de, como igreja, estar juntos, glorificando ao Pai por aquilo que Ele fez por mim e por você. É entender que o Senhor fez e demonstrou a maior prova de amor, mesmo sabendo que muitos iriam negá-lo, mesmo sabendo que muitos iriam brincar com Ele, mas mesmo assim, Ele escolheu morrer, ir até o final, para nos dar uma chance. Então, esta é uma oportunidade que nós temos de glorificar o nome de Deus, de agradecer. E façamos isso nessa noite. Façamos isso agradecendo de verdade aquilo que Ele fez por mim e por você. Enquanto as irmãs estão aí servindo, vocês estejam já em gratidão ao Senhor. Vou deixar aqui. Percebam que está tudo lacrado dessa vez. Tudo bonitinho. E o Senhor, Ele nos ensinou, quanto à ceia, existia um momento daquela época em que o povo estava fazendo da ceia uma bagunça. Cada um por si. Cada um comia de qualquer jeito. E o Senhor então ensina que aquele momento era um momento muito sério. Era um momento de lembrar, de memorizar o que Ele iria fazer. Paulo também nos ensina fazer isso, fazer com seriedade. Se você for tomar a ceia, tome com seriedade, para que você não se condene. Porque se você tomar a ceia de qualquer jeito, você está se condenando. Então esse momento é o momento de você avaliar a sua vida. Se você tem algo a se resolver, a tratar, faça isso neste momento. Abra o teu coração para o Senhor, peça perdão dos pecados, daquilo que você cometeu, que você fez e sabe que foi errado. Peça perdão de verdade, não peça perdão só para tomar ceia não. Peça perdão, mas entendendo, Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei. Faça isso neste momento, reconheça. Peça a misericórdia de Deus.
está em casa neste momento também, aproveite, ceie com a tua família, com teu esposo, com a tua esposa. Aproveite este momento em família. Reconheça os seus erros. Clame misericórdia de Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos muitas vezes negligenciarmos o Teu chamado, negligenciarmos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Por muitas vezes nos assentarmos em rodas de escarnecedores e nessas rodas sermos iguais a eles e não sermos diferentes. Nos perdoa por muitas vezes deixarmos de falar do Teu Evangelho àqueles que precisam, por olharmos coisas que não deveríamos olhar ou pensar. Tem misericórdia. Tem misericórdia. E o Senhor diz: olha, esse cálice, esse suco de uva e esse pão, eu peço para que vocês olhem esse momento e sempre lembrem de mim. Façam isso lembrando de mim. Façam isso lembrando daquilo que eu fiz por vocês. Então, neste momento, pega do teu pão nesse momento, o teu pão, pega o teu suco, e nesse momento você vai agradecer ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelo que Ele fez. E esses dois símbolos nós sabemos. É o símbolo do sangue e do corpo de Cristo. E você sabe que os dois, para ser feitos, eles precisam ser moídos, esmagados. E é isso que Ele fez por mim e por você. Ele passou pelo sofrimento e pela humilhação. Ele foi esmagado. Do seu corpo saiu sangue por vários lugares. Mas Ele fez isso olhando cada um de vocês. Lá naquela cruz Ele olhou com todo o sofrimento, com toda a dor que Ele estava sentindo naquela cruz, com aqueles pregos enormes ultrapassando as suas mãos e os seus pés, com o seu corpo totalmente dilacerado, Ele olhava para cada um e falava assim: Tereza, eu fiz isso por você. Luiz, eu fiz isso por você. Lisandra, eu fiz isso por você. Adriana, eu fiz isso por você. Paula, eu fiz isso por você. Ricardo, eu fiz isso por você. Deise, eu fiz isso por você. Jandira, eu fiz isso por você. Silvio, eu fiz isso por você. André, eu fiz isso por você. Ruth, eu fiz isso por você. Gil, eu fiz isso por você. Gabriel, eu fiz isso por você. Só por vocês eu fiz isso. Com toda a dor que ele estava sentindo naquele momento.
Ele olhava para cada um de nós e dizia: eu fiz isso porque eu amo vocês. Está doendo aqui, está difícil, mas eu estou fazendo isso por cada um de vocês. Então, nesse momento, coma desse pão com toda alegria, com gratidão, dizendo: Senhor, obrigado. Eu não mereço nada disso, mas obrigado. Então coma do pão neste momento, beba desse suco, lembrando o que Ele fez por nós. Obrigado, Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Oh Deus, obrigado. Eu queria cantar um louvor, eu sei que não está no ensaio. Te agradeço. Dá para levar ela? Te agradeço, porque esse é um momento de gratidão. Esse é um momento de gratidão. Se você pode agradecer pelo que Ele fez, se você entende e crê que Ele morreu por vocês, por mim, vamos adorar, vamos agradecer de verdade. Senhor, obrigado. Obrigado por me libertar, por me salvar das garras de Satanás, porque eu era um pobre pecador e estava condenado ao inferno. Mas o Senhor olhou para mim naquela cruz, sofrendo, jorrando sangue, com dores em todo o corpo, e o Senhor olhou para mim e falou: foi por você que eu fiz isso. Vamos agradecer. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Obrigado. Agradeça, igreja. Agradeça por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço, te agradeço, te agradeço.
Senhor, você pode agradecer, queridos. Comece a agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado por me libertar, por me salvar das garras de Satanás. Obrigado porque hoje eu sou salvo em Ti. Obrigado porque eu não sou mais escravo do pecado. Obrigado, Senhor, porque eu sou livre. Eu sou livre em Ti. Eu sou livre em Ti, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor fez pela minha vida. Oh, glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluias. Glórias ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, oh Deus, por esta oportunidade. E querido, eu não sei se há alguém que está assistindo essa live nessa noite e talvez você esteja distante do Senhor. Eu quero dizer que Ele morreu por você. E não importa o que você fez, não importa o que você esteja fazendo neste momento, mas Ele morreu por você. E hoje Ele quer dizer: filho, eu quero te resgatar, eu quero reconstruir as suas muralhas. Se há alguém assim, queridos, se há alguém assim, tome essa postura nessa noite de entregar a sua vida a Cristo. Comece a dizer: Pai, eu me entrego a Ti. Pai, eu quero reconstruir as minhas muralhas. Eu sei que elas estão todas destruídas, mas a partir de hoje, Senhor, eu quero reconstruir as minhas muralhas. Nos procure, se você quiser uma ajuda, nós estamos aqui à sua disposição. Se você precisa de uma ajuda, nos procure. Chame a gente no particular. E se existe alguém aqui da mesma forma, nós estamos aqui para te ajudar a reconstruir as muralhas, para tapar as brechas que existem. Senhor, nós queremos te agradecer por este culto. Nós queremos te agradecer pela liberdade que o Senhor nos deu. Nós queremos te agradecer por este tempo tão gostoso em unidade. E que o Senhor, ó Deus, venha nos fazer a cada dia reconstruir as nossas muralhas, tapar as brechas, e que possamos ser instrumentos em Tuas mãos para ajudar a outros. Que possamos ser como Neemias, ajudando a outros, motivando a outros, levantando pessoas que estão caídas, levantando pessoas que estão indo para o inferno, resgatando. Nos use para isso, em nome de Jesus. Nos dê uma semana da Tua presença, nos dê uma semana de vitórias e de bênçãos, em meio às lutas, que possamos negar as tentações do inimigo, que possamos negar os convites do inimigo, e que possamos dizer: não, porque eu estou trabalhando para o meu rei. Eu não tenho tempo para você, Satanás. Eu não tenho tempo para dar atenção a você. Esqueça, você não vai vencer. Que possamos ter essa ousadia, que possamos não temer a luta. Em nome de Jesus, Pai, nos dê uma semana de paz, uma semana de bênçãos, uma semana, Deus, na Tua presença. É em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluias. Glórias ao nosso Deus. Glórias ao nosso Deus. Queridos, não esqueça da nossos cultos de quinta-feira. Nós temos tido as nossas lives todas as quintas-feiras. Nós temos tido um tempo com o pastor Abinério. Tem sido uma bênção, tem sido algo tremendo. Então estejam participando, estejam se envolvendo. Se você tem dúvidas, você que está participando, tem algumas dúvidas, passe para a gente e eu passo para ele na semana, e na live a gente conversa. Então participe, faça parte com a gente. Tem sido muito bom. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana de bênçãos no Senhor, em nome de Jesus.